Frog Tales. Aqui, como imaginamos, Ryan. Este é especial. Primeira versão. Experimento. Contém linhas imaginárias. É o quarto da saga, intitulado O Início do Meio. Então começarei a contar a partir do meio para você. Não reclame. Lily. Contarei um pouco antes do meio. Mas pularei umas partes depois. Como Schlavalks escreveu, fiz história. É uma história factual, temperada com fantasia. O início é complexamente básico. Uma árvore especial, um ser espacial, que encontra algo jamais encontrado. Então decide explorá-lo. Capítulo 2. Ao entrar naquela verdade nunca antes conquistada por algum ser, Ferza já se sentiu mais especial. Sabia que estava numa realidade não explorada, nem imaginada. Dentre tudo que já tinha vivido e estudado, nunca ouviu falar dessa atmosfera. Nunca ouviu falar dessa atmosfera. Ela ia além de tudo. Pensar em voltar jamais. Tinha que ir até o fim. Precisava confirmar aonde aquilo levaria. Tinha que desvendar todo o mistério que ali havia acoplado à árvore. A atitude mais difícil já tinha sido efetuada. O primeiro passo para o conhecido desconhecido. Não só era raridade alguém descobrir um caminho fabuloso destes, como seria incomum os raros que o encontrassem ousarem segui-lo. Poucos eram aqueles que buscavam algo novo. Extintos eram aqueles que buscavam a mais pura essência naquele mundo. Ferza desceu, correu. Queria fazer valer todo o tempo que de certo modo achava que tinha perdido. Mas logo sua mente, em resposta, lhe disse que tudo fez com que ele chegasse ali. Mesmo as mazelas lhe trouxeram algo de engrandecedor. Assim fazem os seres mágicos. Direcionam todas as suas experiências para o bem. Numa determinada época é chegado o momento do caminho absoluto. E o tempo vira seu amigo. Ferza começou a andar devagar, apreciando cada partícula ao seu redor. Capítulo 3. Imaginarium, a expansão da realidade. Logo Ferza percebeu que devia ter uma companhia imaginária, pois realmente, dificilmente, algum louco trilharia este caminho com ele. Muitas pessoas já o tinham abandonado, por causa de suas ideologias diferentes. Pois bem, em 7 milésimos de segundo, tratou de dar vida a Schlavalks. Ele nasceu pequeno como uma fada. Voava como um pássaro imaginável. O tamanho de seu corpo oscilava em tamanhos.
se expressava de acordo com os pensamentos que Ferza direcionava para ele, e falava como se fosse Ferza interpretando Shlavaks. Pensou mais. Achava que ainda faltava características para o ser que criara. Teria olhos e boca bem grandes. Achou interessante que sua asa fosse uma só, central, no meio do peito. Bum! Diferente de todos os seres alados. E claro, Shlavaks tinha um corpo em forma da letra X. E suas orelhas eram grandes como as de um coelho. E a partir de agora, geralmente falaria coisas não semelhantes a tudo que Ferza já tivesse falado, ouvido falar ou imaginado. Shlavaks vivia. Shlavaks tinha forma. Shlavaks se movimentava livremente pela vastidão. Shlavaks se expressava imaginariamente. Melhor companheiro, Shlavaks. Shlavaks tinha uma inteligência difícil de explicar. Shlavaks soltava frases memoráveis e intrigantes às perguntas feitas por Ferza. O que espera dessa jornada? No caminho que você escreveu, indo ou voltando, eu não deixo de ser eu mesmo. Faz duplo sentido. Você é o autor dos sentidos. Imaginemos. Você sabe o que eu estou pensando. Ele perguntar, não é? E até já sabe a resposta que dará. E eu sei sua resposta. E o que eu falarei depois, mas vamos garantir. Será que pelo menos um pouco você não vai expandir com essa viagem? Já sou limitado, o seu saber exato sobre mim, que definirá para si mesmo o meu tamanho ou falta dele. Como imaginei, o mais exato é a falta de exatidão. Exatamente agora, o chão que se seguia era suave e ventoso. À direita dele, um abismo absurdo. À esquerda, uma parede de certezas. Atrás, um caminho de atalhado. Para frente, um objetivo, sendo temperado com seu incrível ser imaginativo. Cavar não era uma opção inteligente, e voar em direção às nuvens, Ferza não podia naquele momento, só se fosse imaginavelmente. Ferza concentrou-se novamente e disse: o caminho é uma descida sem fim. Shlavaks respondeu sorrindo: o destino é um só, o topo. Uma pausa para esta bebida, Ryan. Insira seu produto aqui. Imaginou, Ryan? Imagine! Assim funcionava a velha televisão. Mas esse assunto é chatíssimo, não é, Ryan? Finalizarei o conto. Luz. Capítulo 4. Herança. A ilimitabilidade primorosa. Após bom tempo descendo, o pequeno imaginativo já duvidava se realmente seria aquele o caminho que ele deveria seguir. Mesmo que no profundo fundo de sua mente soubesse que este fazia parte dele próprio. Shlavaks sempre entrava em cenas nessas horas com palavras fortificantes. Você sabe seu lugar, poderia andar às cegas. Elimine o pensamento retrógrado, ande e sorria. Ferza acreditou mais ainda que esta jornada o ajudaria a entender todos os outros caminhos. Também tinha a crença que ao trilhá-lo, poderia assim ajudar outras pessoas. Meia vez que uma experiência adquirida, quando compartilhada, transforma-se num protótipo de vivência para aquele que o adquire. Teoria. Importante para qualquer área. Todo conhecimento deveria ser o conhecimento de todos. Ferza agora estava mais livre. Seu ser imaginante ficou extremamente forte. Via inúmeras coisas que antes não existiam. Pincelava com a mente, criava notáveis teorias. Transformou-se num ser magistral, o imaginoso. Shlavaks imagina. Ele captou minimamente a noção da grandiosidade ilimitada do imaginar. Ao Shlavaks processar este pensamento que ecoou na psique de Ferza, Ferza sorriu, uma misteriosa sensação fria, energética, extasiante. Uma noção ainda maior do que já sabia. E assim seria até que não mais fosse. Ferza parou, sentou, sorriu feliz e estranhamente.
dando sequência a sorrisos múltiplos. Lembrou-se do início da jornada. Realmente era como se estivesse lá. Em breve estaria mesmo. Entendeu que qualquer caminho que seguisse seria tão importante quanto este, pois a única semente única e essencial ele já tinha plantado dentro de si. Ferza dominou a situação. Shilavaux morreu temporariamente nesse instante. Ferza pôs-se a descansar e a contemplar a realidade e fantasia que vive ao redor de todos. Sabia que a fantasia fazia parte da realidade. Sabia que a realidade era totalmente moldável. Sabia que estava no caminho certo. Sabia que a vida podia ser como ele quisesse. E continuaria no caminho da verdade, criando vida. Sua genialidade só estava começando a aflorar. Ferza até se livrou da fissura que tinha por um número, o 7. Imaginávamos assim. Shilavaux? A qualquer momento poderia ganhar forma de novo. Bastava Ferza ou outro alguém querer. Finalizo assim esta história, com este grande início. Uma história que se fez história, e uma história que fez história. Jaz aqui, Shilavaux, imaginador da imaginariologia. Ser imaginário que simboliza a própria imaginação. Imagem, ação. Já sei o que está pensando, Ryan. Eu não sou o Ferza, mas eu e todos de Castlesia o conhecem. Sua memória ainda está com problema. Talvez seja o processador. E antes que pergunte, Ferza não era um sapo. E sim, ele era. Se imaginarmos... Sapos são sapos... A menos que não sejam sapos. Para você, Ryan. Fim do início do meio. Se pior. Enquanto diferentes coisas concretas aconteciam no mundo e sentimentos nos seres que nele habitavam, o universo das ideias dentro daquele ser diferente era profundamente autoestimulado, transbordando descobertas que mais tarde decidira compartilhar com todos.